forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Olá, você está no Vivendo UAU e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que é a Débora Brasil. E lógico, o estúdio aqui lotado de mulheres lindas e maravilhosas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de vida da Débora. Ela vai contar o testemunho, vai falar sobre o que Deus tem feito e o que ela tem no coração de projetos para 2017. E você também vai ouvir todas essas maravilhosas que estão aqui, são bispas, apóstolas, pastoras, que com certeza vai mudar a sua vida ouvir essas mensagens do céu, tá bom? Não sai daí não que eu volto já. Descubra o poder de viver UAU, ungida, amável e leve. Adquira o seu exemplar por apenas R$20. Ligue já, Central de Vendas 9291 1815. Estamos de volta ao Vivendo UAU e hoje aqui com essa beleza de mulher, com essa mulher que está ainda mais bela, ainda mais cheia de Deus, que é a Débora Brasil. Débora, é impossível conversar com você sem falar um pouquinho da sua história, né? Todas as pessoas no mundo, sejam elas atletas, políticos, dona de casa, enfim, dançarina, elas têm uma história. E você começou na Bahia dançando no grupo El Chan, que é um grupo amado pelo Brasil todo, amado mundo afora. Eu queria que você falasse um pouquinho desses sonhos que você tinha na adolescência. Porque você já conversou comigo assim, em off, em algumas conversas, e me falou de muitos sonhos, você tinha projetos, sonhos. Como foi essa época que você começa a dançar no Chan? Conta pra gente um pouquinho desse princípio da sua vida. Eu tinha o desejo de ser artista. Eu via os outros artistas na televisão e sempre muito felizes, sorridentes, né? Bem de vida, eu que venho de uma infância de muita luta. E fui assistir, na época ainda não era o Grupo El Chan, era Gera Samba, e fui assistir o show no meio do público. O empresário já tinha o desejo de colocar 3 dançarinos. E ele me viu no meio do público dançando, me convidou, tive uma reunião com ele. E nessa reunião ele me fez o convite para eu fazer parte, ser uma das dançarinas. Logo depois eu conheci Jacaré e tinha uma loira chamada Carol. E aí foi o primeiro trio de dançarinos do Gera Samba, que depois de um tempo tornou-se o Grupo El Chan que o Brasil conhecia. Bom, eu tenho muita curiosidade, porque eu sempre cresci na igreja, então não estava assim, muito atenta a essas coisas todas. Mas nesse momento que você assim entra no grupo e foi por acaso, né? Apesar de você ter o sonho, tudo foi um acaso, aconteceu. Você percebe que ali naquele momento desperta essa sua vocação artística mesmo? Ou você tá por uma coisa de jovem, ou você estava vivendo aquele projeto? Eu sempre gostei de cantar, né? Agora dançava, nunca imaginei que fosse fazer sucesso como dançarina. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de uma forma que você não espera. E no meio do público, será que eu dançava de uma forma discreta, né? Para um homem me ver, me chamar para me colocar no palco, então o negócio chamou atenção. E agora eu sempre gostei de artes. Na escola eu participava de teatro, desfiles, e com a música eu sempre tive algo especial
com o canto, né? Nunca imaginei que fosse fazer sucesso de uma forma tão grande como dançarina. Que bacana. Então é um momento mesmo de surpresa para você. É. Agora o foco, né, desse desejo, essa frase na sua fala, que me chamou a atenção. Você dizer assim, os artistas todos bem de vida, então você tinha esse desejo de crescer, de melhorar suas condições de vida financeira, da família. Então para você o El Chan nesse momento foi também uma oportunidade de crescimento financeiro. Claro, com certeza. Eu não queria estar simplesmente em cima de um palco dançando por dançar. Era algo que eu via em outras pessoas e eu queria ter também. Eu queria, através do trabalho, de uma forma digna, né? Porque a questão da dança, tem tantos dançarinos, bailarinos famosos, mas também que me ajudasse na parte financeira, com certeza. Muitas pessoas hoje querem cantar, querem tocar, também pela parte financeira. Claro, uma coisa está muito associada à outra, né? Ninguém pode ser sucesso se não for próspero, né? Se não tiver essa captação. Aí a gente conhece um pouco da história, a história pública, foi esse estouro de sucesso, vendendo muitos CDs, vendendo brinquedos para as crianças, a imagem de vocês foi muito explorada, mas houve uma ruptura. Talvez tenha sido um momento, digamos assim, mais dolorido da sua vida, porque não foi uma saída natural, né? Houve uma ruptura. Conta um pouquinho rapidamente pra gente. Foi, na verdade, o meu contrato, a primeira vez, ele acabou. As pessoas ficavam achando que eu saí porque quis, não foi o contrato que acabou. E eles já estavam com planos de colocar outras pessoas, né? Porque quando eu saí, teve concurso, né, no programa de televisão e foi a entrada de Sheila Carvalho. Depois os outros integrantes foram saindo, o grupo foi sendo renovado. Então foi um processo natural. Foi. Questões contratuais, não houve Exatamente. briga, problema nenhum. Não, a minha saída não foi necessariamente porque brigou com fulano, não. Porque o contrato, e aí eles começaram com essa questão da troca. Bacana, então vamos falar de você. Nesse momento da ruptura, que foi contratual, como você está dizendo, você se viu diante de um novo universo, uma nova realidade. Como foi isso para você recomeçar, digamos assim? Eu, na época, tive uma proposta e fiz, junto com um outro parceiro, o grupo Dengo de Mulher. Foi quando eu vim cantando, e era um grupo de samba, eu cantava e dançava, mas também, depois de um tempo, acabou e depois eu comecei a fazer uma carreira solo. Mas como Deus tem os planos e os propósitos dele. Calma, vou chamar o intervalo para ela contar pra gente esse processo todo de transformação pessoal, porque é uma transformação incrível, gente, só estando assim pertinho para ver que realmente é uma nova criatura. Não sai daí não que eu volto já. Estamos de volta ao Vivendual de hoje. Eu estou conversando aqui com agora a missionária Débora Brasil. Ela ia contando para a gente assim, pediu um intervalo, como é que acontece essa transformação da dançarina, daquela pessoa que tinha apenas uma percepção artística da vida e de repente você continua artista, a gente percebe que você tem esse lado musical, esse lado da dança. Eu tenho acompanhado um pouco a sua vida, tenho visto que você é uma missionária atuante dentro da igreja. Como se deu esse processo de conversão? Como foi que você encontrou essa nova oportunidade de vida? Digamos assim, como foi que você aceitou Jesus? Na verdade, não foi eu que encontrei Jesus. Jesus me encontrou. E eu não aceitei Jesus, Jesus me aceitou. Que coisa poderosa. Porque eu saí do grupo, depois de um tempo, como eu falei, fiquei fazendo carreira solo, mas eu fui acometida de uma depressão muito profunda. E eu não saía de casa, eu não me alimentava, chegou ao ponto de eu não falar mais com ninguém, eu não reconhecia as pessoas. E eu quero dizer que a depressão é algo que às vezes está bem perto,
e as pessoas não percebem, acham que a pessoa está simplesmente triste, acham que a pessoa não quer estar com os amigos, mas é algo muito sério e silencioso. Porque nem mesmo a pessoa compreende o que ela está sentindo, né? E eu cheguei a ficar acamada. Sem falar com ninguém? Sem falar com ninguém. Entrou nem com com a seu minha mundo própria e pronto. família. Até para tomar banho e me arrumar, era minha mãe, meu irmão me botava no banheiro, minha mãe me dava banho, depois ele me buscava e me botava no sofá da sala ou no meu quarto, na cama, e eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam como me tirar daquela situação, eles sabiam que não sabiam como me ajudar, né? Pensaram até em me internar numa clínica para fazer um tratamento psicológico, mas como eu falei, Deus tem os seus propósitos. Ah, mas Deus é mau? Deus permitiu ou Deus fez isso com você? Não. Às vezes Deus está chamando e somos nós que não estamos ouvindo. E Deus já havia me chamado muitas vezes. Mas como é que Deus chama? Através de alguém que diz, Jesus te ama. Através de alguém que diz, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Que ficamos presos à carreira, ficamos presos a vícios, ficamos presos a relacionamentos mal resolvidos e não damos ouvido ao Criador, ao Deus que pode resolver qualquer situação. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela paciência que Deus tem conosco e pelo amor incondicional. Antes disso tudo acontecer, no início que eu entrei no grupo, eu tenho uma tia que se chama Antônia Batista e ela levou meu nome para a igreja, reivindicou a minha vida diante de Deus e pediu que eu fosse alcançada pelo Senhor. Eu louvo a Deus porque antes dela eu tenho uma prima chamada Denise Batista que orou por essa minha tia e minha tia orou por mim. Então Deus não é mau. Deus é um Deus que ele tem o caminho certo de percorrer. E para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje você está aqui e as pessoas que estão aqui, ele levanta outras. Então há um caminho. E através desse caminho ele vem falando. Quantas pessoas estão nos assistindo hoje que Deus já está falando, chamando elas e elas estão indo para um caminho de morte, mas ele está querendo dar vida. Nessa situação, eu costumo dizer que eu fui para o fundo do poço, para dentro de um calabouço. Eu falo no reino espiritual, né? Emocional, sentimental, psicológico. É por um vazio que existia dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada, mesmo com a fama que eu sonhei e eu tive. Mesmo sendo artista, que você tinha Mesmo apresentado, com o ganhando dinheiro que eu né? tinha, os fã-clubes espalhados no Brasil e no mundo, os amigos e até a minha família. Esse vazio não era preenchido com nada, absolutamente com nada. E em um momento, eu deitada na minha cama, veio uma frase ao meu coração que mudou a minha história. Eu costumo dizer que eu era Débora até antes dessa frase e depois dessa frase. Eu não ouvi vozes, nem vi o céu abrir. Não. Eu senti como se entrasse em mim um fogo e dentro desse fogo que percorria toda a minha alma, a minha mente, existe uma frase latente que dizia: só o verdadeiro amor salva. Só o verdadeiro amor salva. E eu comecei a pensar nessa frase. Porque antes eu pensava em frases de autoajuda, antes eu pensava em frases positivas, em mantras. Mas quando veio essa frase eu fiquei pensando, eu nunca ouvi essa frase, eu nunca li essa frase. De onde veio isso? E eu comecei a pensar, só que Deus ele é tão bom que ele traz, ele permite que a gente veja a presença dele e entenda ele através de outras pessoas. E eu pensei que o verdadeiro amor era minha mãe. E o amor que eu sei que minha mãe sente por mim me impulsionou a querer reagir. Porque minha mãe, nessa época que eu tive essa crise de depressão,
minha mãe chegou a desmaiar, desesperada, porque ela já não sabia mais como fazer eu falar, dizer, ela perguntava o que foi. A angústia era tanta que ela não tinha alternativa. Minha família ficou toda desestruturada, meus irmãos choravam, ficavam desesperados, o que foi que aconteceu? E nesse momento eu levantei da cama, depois de passar um processo que eu não falava, eu comecei a pensar e aquele fogo ia tomando conta, né, da minha alma, e eu comecei a ter forças, porque eu emagreci, eu fui a 49 quilos. E comecei a falar baixinho, só o verdadeiro amor salva, só o verdadeiro amor salva. Eu quero dizer a você, até você que ainda não conhece a palavra de Deus, há poder na palavra, principalmente quando ela vem do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não tem barreiras para ele. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja passando, não importa as decisões que você tomou até agora, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus está entrando na sua casa, está entrando no seu carro, está através do celular, está no hospital, está na prisão, onde quer que você esteja, basta você querer que ele entre, ele entra. Ele não é como o inimigo, né? Porque o inimigo ele quer arrombar, o inimigo ele quer, porque ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu levantei da cama, fui falar com minha mãe, tive uma conversa com ela, e só depois que eu reagi, e só depois que eu conheci Jesus, foi que eu descobri, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e me trouxe o entendimento que o nome do verdadeiro amor é Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi por amor que ele foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue. E olha que Jesus é santo. Ele veio, ele nasceu santo, ele viveu sobre a face da terra santo e ele morreu santo. Nele não existe pecado nem dor. Então é ele que está fazendo isso tudo aqui acontecer, porque ele ama você. Esse verdadeiro amor foi para a cruz por causa de você e de mim. Por isso eu estou aqui hoje, porque o verdadeiro amor me salvou. Que coisa maravilhosa, né? Escutá-la assim de uma forma tão verdadeira, de uma forma forte. Só mesmo o amor de Deus pode fazer essa transformação toda numa mulher. A gente percebe nitidamente que você hoje é uma missionária, uma evangelista, alguém que está a serviço desse amor, né? A gente vai conversar um pouquinho mais com Débora Brasil, não quero que você saia daí, eu volto em um minutinho. Eu sou a doutora Emanuele, especialista em endodontia. Aqui no consultório, nossa preocupação é com a saúde bucal do paciente. O tratamento odontológico é importante a fim de se prevenir doenças graves, como doença periodontal, câncer de boca, a cárie, a endodontia, que é o tratamento do canal. Existe tratamento como clareamento a laser que vai garantir a saúde bucal associada à estética do sorriso. Desde criança, é muito importante cuidar da saúde bucal periodicamente. Na fase adulta, o paciente precisa estar consciente da importância de fazer visitas periódicas ao dentista. Temos total preocupação com a biossegurança, garantindo ao paciente o compromisso constante com o processo de esterilização e higienização de todos os instrumentos. Todos os produtos utilizados em nossos procedimentos são de alta qualidade, garantindo ao paciente acesso ao que há de mais moderno e eficaz em tratamento odontológico. Agende um orçamento gratuito e tenha um sorriso perfeito. Estamos de volta ao Vivendo hoje conversando aqui com a missionária Débora Brasil, ex-dançarina do grupo El Chan, e que tem um testemunho muito forte também na área da depressão, né? Ela estava contando pra gente agora no último bloco como foi que ela enfrentou essa doença, que é uma doença mundial, é a doença do século. As pessoas têm vivido hoje
uma vida de muita dor, né? Tudo tem dolorido demais as pessoas têm acumulado trabalho, relações complicadas, e a gente não tem muita explicação por que alguém entra em depressão. Hoje, já liberta, já vivendo essa nova esfera de vida que Deus te colocou, você consegue refletir assim, por que você ficou dessa forma? O que levou você a deprimir desse jeito, Débora? Eu acho que é a falta de Deus mesmo. Mas aí as pessoas dizem, mas tem crentes que têm depressão, porque deixam o externo falar mais alto, mais né? alto. E assim, porque o que é que nos mantém? Tem pessoas como eu, que antes eu colocava a minha confiança no dinheiro, eu colocava a minha confiança no meu trabalho, eu colocava a minha confiança no outro, né? Só que assim, o dinheiro chega a um limite que ele não compra tudo. Ele pode nos dar boas roupas, ele pode fazer com que você esteja em um hotel maravilhoso, uma boa alimentação, mas ele não preenche esse vazio existencial. O amigo, o pai, o irmão, ele é limitado, porque ele também tem essa situação, ele também precisa de amor, ele precisa de respostas. E quando eu falo falta de Deus, é porque Deus nos preenche essa na essência nossa profunda, totalidade, né? Porque assim, na palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Eu não preciso de ninguém, eu tenho isso, aquilo, tal, mas a nossa alma, nós somos criados para sermos eternos, não é verdade? E por quê? Ligados ao quê? As coisas materiais que ficam? Não, ligados ao Criador. Você acha que você passou por esse momento de, digamos assim, de arrogância, de prepotência, de dizer, não, agora eu sou essa mulher maravilhosa, eu estou aqui nesse grupo famoso, estou ganhando dinheiro. Você acha que você passou por isso, por essa autoconfiança excessiva, exacerbada? Eu acredito que isso foi mais uma base do que eu precisava me apegar. Então era uma capa, sabe? Então assim, Você precisava parecer que era alguma coisa. Forte, mas eu era frágil. Porque o ser humano, ele é frágil. Você precisa reconhecer essa fragilidade para depender de Deus. E a depressão, e quando Jesus veio e eu conheci o Senhor, e eu comecei a ver que não adiantava ter dinheiro, não adiantava ser uma mulher famosa, não adiantava ter fã-clubes, pessoas ali à minha disposição, motorista, carro, isso e aquilo outro, e nada disso era uma base que eu pudesse me sustentar. O desenvolvimento humano, a relação humana e espiritual sua com Deus. Exatamente, mas em Cristo eu tenho, na verdade. Eu costumo dizer, hoje eu estou alicerçada na rocha. Se eu estou triste, eu busco a Deus, Deus derrama a sua alegria. Se eu tenho algum problema, Ele me traz a solução. Ah, mas você vive uma vida despreocupada? Não. Mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra Ele vai entrar com providência, Ele vai resolver aquela situação. Se há enfermidade, Ele pode trazer a cura. Na parte com relacionamento, casamento, Ele pode trazer a pessoa certa. E ainda tem mais uma coisa. Às vezes você pode estar em casa, minha irmã, vigie. Você pode estar em casa achando que você vai achar o príncipe encantado. Em primeiro lugar, encantado não adianta. Tem que ser o príncipe. Mas tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai lhe respeitar, uma pessoa que vai lhe ouvir, vai cuidar de você. E você a Ele também. Só que você não pode colocar o seu coração totalmente nele. Você tem que confiar em Deus e aí o seu relacionamento vai dar certo. Que bacana. Olha, mas você não pode fugir desse ícone que você é, né? Você é uma mulher que fala muito bem, que se expressa muito bem, que tem posicionamento, é uma mulher negra, é uma mulher nordestina. Então você é um exemplo, né? Um exemplo para uma geração. Pessoas que olham para você e se espelham em você. Então assim, esse fã-clube todo, todas essas pessoas que deram amor para você, né? Independente de você estar dançando, de você ter uma religião ou não ter uma religião, você tinha o carinho desse público, né? Hoje você está membro de uma igreja, né? Você hoje tem trabalho na igreja, viu, gente? Tem trabalho na igreja que eu estou sabendo. E você também tem esse grupo de pessoas que caminham com você. Olha, o estúdio está lotado de mulheres aqui que vieram acompanhando Débora Brasil. Então, esse povo todo que te ama, que te dá esse carinho, que faz você se fortalecer ainda mais nessa posição que você tem hoje.
porque não é fácil. A gente sabe que Deus é bom, Deus é maravilhoso, a presença do Espírito Santo, ela cria um impacto tão grande na nossa vida, que a gente não pensa em mais nada, né? A gente se entrega ao Senhor e vai. Mas nesse se entrega e vai, tem toda uma referência. Como foi para a sua família aceitar essa nova Débora? Como é a sua relação com esse público que tanto amou o seu trabalho e ainda respeita o seu trabalho? Olha, a minha família é a base da minha vida, abaixo de Deus, assim, é a base. Minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, minhas tias, minhas primas, que são mulheres também de oração. No início a minha família não compreendeu muito, porque eu deixei tudo, né? Como eu falei, a primeira vez eu saí pelo contrato que estava acabando. Eu fui para Jesus depois da depressão, né? Me converti. Fiquei um tempo no início dentro da igreja, me tratando, curando a minha alma, restaurando, mas eu ainda estava no meio artístico, com a música secular. E ali eu tive o convite do Grupo El Chan para gravar os 10 anos na época do Grupo El Chan. E eu voltei para o grupo, fiquei durante um ano. Ali Deus me fez o chamado como missionária. E eu deixei tudo. E minha família não compreendeu muito. Mas quer dizer que você, depois da depressão, você volta para o grupo ainda e fica um ano lá? Um ano. E porque eu ainda estava trabalhando no meio artístico, mesmo dentro da igreja, mesmo já convertida ao Senhor. As pessoas que me acompanhavam, eu continuo tendo contato, né? O mesmo carinho, só que hoje elas respeitam a minha escolha, muitas ficam muito felizes. Outras já estão em Jesus, e assim, algumas eu já ganhei para Jesus, né, através de conversa, me acompanham através das redes sociais, Instagram, Facebook. O amor continua, né? O amor continua e torcem por mim, e querem, pessoas que têm canal no YouTube, querem divulgar o ministério, querem ajudar a falar do Senhor. É maravilhoso. Que coisa tremenda. Mas você hoje tem uma igreja, tem uma casa de oração, que é quem cuida de você, quem está te dando todo esse respaldo, além dessas mulheres maravilhosas que intercedem pela sua vida. Fala um pouquinho da tua igreja hoje. É importante congregar, né, Débora? Muito importante. Nós temos que ter uma base, nós temos que ter líderes. Não adianta você se denominar missionário, pastor, ou dizer que é crente, não ter uma autoridade sobre a sua vida, não ser submisso, ser discipulado, né? Por essa autoridade. Hoje eu congrego na primeira igreja batista em São Caetano, pastor presidente, pastor Epaminondas, e o pastor Marcelo Bastos, que dá também toda essa força ao meu ministério, está sempre em oração. Agora mesmo ele sabe que eu estou aqui fazendo essa gravação, não saio para lugar nenhum sem a bênção do meu pastor. Ah, que coisa maravilhosa. Tem que ser. E nós precisamos orar pelos nossos líderes, né? Porque nós sabemos que para nós estarmos de pé, eles estão de joelho pelas nossas vidas e nós temos que orar pelos nossos líderes. Que maravilha. Um grande abraço para todo o povo aí da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em São Caetano, essa igreja linda, com quem eu tenho uma relação muito, assim, saudosa, né? Da época dos jovens cantando, o grupo Povo Meu, acho que deve ter gente aí que deve estar lembrando desse grupo. Mas, Débora, você tem um ministério itinerante, tem caminhado por muitas igrejas, tem visitado muitos lugares do país, inclusive fora do país também, levando a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito tremenda, né? Você levar vida para outras vidas e falar daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que Ele tem feito. Conta pra gente como é viver esse ministério agora. Você que sempre está pelo caminho levando boas novas, levando alegria, né? Você fazia isso no mundo secular como dançarina. Hoje você faz de uma forma muito mais profunda, porque você leva a vida eterna para as pessoas, né? Não deixa de ser uma missionária, alguém que está em missão, levando alegria para o outro. Como é viver esses dois paradigmas assim? Olha, eu penso que antes eu levava uma alegria momentânea. Enquanto estava o show, era aquele momento massa, vamos dançar, vamos brincar, mas a alegria que vem através de Jesus e do Espírito Santo, ela permanece. É algo que faz você renascer, é algo que faz você ter esperança. Jesus é a nossa esperança. Então eu fico muito feliz, eu que não tinha esperança, eu que para mim já não tinha mais jeito, né? Eu ouvi uma pessoa dizer, para ela não tem mais jeito. E hoje eu digo a você que possa estar achando que
não vale a pena você lutar, não vale a pena você continuar. Eu quero dizer para você a esperança, e essa esperança se chama Jesus. E eu me sinto uma privilegiada de hoje estar em cima do altar, de hoje estar aqui com você, com tanta gente, querendo que as pessoas deem certo. Porque tem muita gente aí fora que não quer que dê certo, que não quer que haja trabalho, que não quer... Hoje eu pela infinita misericórdia de Deus, sou líder de um grupo de dança dentro da PIBISC, né? Porque a primeira igreja batista em São Caetano tem um codinome de PIBISC. E é o grupo Primícias, um beijo meninas, e são adolescentes, né? Que têm sonhos, que têm planos, e você está ali ativando aquelas meninas para que elas sejam santas, para que elas queiram um compromisso com Deus, porque só em Deus há vida, só em Deus há uma alegria, porque as festas passam, a bebida passa, faz mal ao corpo e à alma, e às vezes as pessoas bebem para esquecer os problemas e através da bebida criam e passam a ter outros problemas, porque fazem coisas que se arrependem depois. E com Jesus não, você fica sóbrio e Ele lhe enche, Ele dá força e sabedoria para resolver até aqueles problemas que existiam. Então, que coisa maravilhosa! Olha, eu quero mostrar as meninas que estão aqui. São apóstolas, pastoras, são mulheres de Deus que estão aqui intercedendo por esse programa, fazendo esse trabalho lindo aqui com a Débora, que caminha por todo o Brasil. Eu queria começar aqui falando um pouquinho rapidamente assim com a Denise, que é prima da Débora. Denise, pega o microfone aí para você dar uma palavrinha. O que acontece é que nós somos primas, né? Mas Deus nos uniu, a minha ficha só caiu porque eu estava morando no Rio de Janeiro. E um dia eu voltando no avião, Deus me deu uma palavra que diz assim: um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te. Para que todos, depois mais adiante diz, para que todos vejam, saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. E nós orávamos juntas, quando foi num voo, Deus me testificou com essa palavra. E eu cheguei em Salvador certa de que Deus estava levantando a gente para estar realmente intercedendo por Débora e por esse ministério. Porque uma vez que Deus fez essa maravilha na vida dela, e o Espírito Santo fez eu entender que Deus, colocando ela em alguns lugares, iria realmente fazer a obra. E aí a gente conversa assim sempre, né, Débora? Para que todos vejam, muitos vão ver os que estão de perto. Muitos vão ver os que estão perto. E os outros vão saber, né? E vão glorificar o nome do Senhor. E vai ver que verdadeiramente foi Deus que fez a obra. Não sou eu, não é Débora. E nós temos essa parceira aqui também amada, que é a Vanusa, que Deus levantou para estar junto com a gente também, né? Engrossando o caldo, né? Para fazer essa obra do Senhor, que foi para isso que Deus nos chamou. Eu conheci Débora, ela foi ministrar no meu ministério, e o Senhor falou comigo, ela estava ministrando, o Senhor falou comigo: vai cuidar dela. Vai cuidar dela. Eu disse: pai, como eu vou cuidar dela? Uma mulher famosa. Uma mulher famosa, eu vou chegar para ele e vou dizer: vou cuidar dela. E quando eu estava naquele questionamento com o pai, eu recebi a mão da minha pastora dizendo: o Senhor está mandando você cuidar dela. Obedecer a voz do pai. Obedecer a voz do pai. E eu obedeci a voz do pai. E eu comecei a caminhar junto com ela. E a orar. E a interceder pela vida dela. O Senhor tem levantado essa mulher. O Senhor tem levantado no fundo do poço e colocado aqui na palma das mãos dele. É Ele que tem erguido a vida dela. É Ele que tem guiado a vida dela. É uma mulher segundo o coração do Pai. É esse olhar que eu tenho de Débora Brasil. Lembrando que Denise está falando de uma coisa muito importante, porque a Débora não deixou de ser artista. Né? Não deixou de ser artista, não saiu da telinha da televisão. Tem um programa que a Débora está à frente. Fala um pouquinho do seu programa pra gente. Na Lente, não é isso? Na Lente. Eu apresento esse programa junto com Elton Carvalho. A gravação é no Espírito Santo, em Vitória. E o programa, cada dia, assim, está me trazendo muitas surpresas. E é um programa de entretenimento. Né? Nós falamos de tudo que está acontecendo no Brasil. Mas eu creio que o momento mais especial desse programa é o final do programa. Por quê?
porque eu deixo uma reflexão da palavra de Deus. É um programa missionário. E coisa maravilhosa. assim, meu parceiro, um servo de Deus, era meu fã, né? Olha que coisa! E através da vida dele, Deus me fez esse convite. Nós estamos aí, o programa está sendo assistido pelas redes sociais, pelo Facebook, que nós temos a página, Programa na Lente, até no Japão. Nós já temos pessoas que estão seguindo o programa. E lá no Espírito Santo, gente, em Vitória, o programa é exibido pela RCA, que é a mesma transmissora que exibe o nosso canal aqui na Bahia. Então, beijo grande aí para toda a RCA. Denise, obrigada pela sua participação, obrigado pelas orações. A gente sabe que o intercessor é aquele que fica nos bastidores, mas gerenciando o mundo espiritual a nosso favor, né, Débora? Olha, só para lembrar vocês, Denise, que fez o primeiro link aqui com Débora para ela vir para o nosso programa. E logo na sequência tem uma pessoa maravilhosa, assim, que está sempre do nosso lado, que é a pastora Silvani. Queria falar com a pastora agora. Nosso programa, gente, olha, a gente está chegando ao fim, sabe, Débora, de um percurso, né? O ano está acabando. Nós estamos chegando no final do ano de 2016. Então vem muita coisa boa para 2017. Deus tem nova unção, Deus tem novos sonhos, novos projetos para despertar em nós. E para usar uma palavra que a Débora usou agora há pouco, e que a pastora Silvani usa muito, que é o verbo ativar. Deus tem muita coisa para ativar em nós. E é sobre isso que eu quero conversar com a pastora Silvani. Nunca é demais ativar a fé. A fé, porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das que se esperam. Então nunca é demais ativar a fé. Débora Brasil, ela é uma pérola de Deus, que Deus, nos últimos tempos, Deus tem ativado. Essa palavra, ela faz parte do meu cotidiano, porque a nossa vida com Deus é um ativar cotidiano. Nós precisamos ativar a fé, nós precisamos ativar o ânimo, e quando a gente ativa a fé ativa o ânimo, automaticamente a nossa força em Deus ela é ativada. Então, tem uma palavra que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que é uma palavra que ela rege muito a minha vida. Ela me ativa muito. E eu olho para Débora agora, essa linda de Deus, essa morena linda de Deus, atual, e me vem muito forte o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que eu gostaria de deixar essa palavra, porque ela é permanente na nossa vida. Ela é permanente nesse ano que está terminando, ela é permanente nesse ano que vai entrar, no ano de 2017. A gente que teve um ano, e está tendo um ano tão difícil, né, com tantos percalços, tantas lutas, mas que a gente tem vencido e sobrevivido. Porque quem tem a fé ativada, sobrevive aonde outros morreriam. E eu queria deixar essa palavra que está em Jeremias 29, 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. A respeito de cada um de nós que está aqui, a respeito de cada um que está do outro lado aí, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz. É lindo isso, Lani. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então essa é a palavra que ativa a minha vida. A gente pode ter pensamentos como Débora teve no passado dela, pensamentos de mal, de morte, pensamentos de tristeza, pensamentos de dor, mas Deus já tinha um pensamento conceituado acerca da pessoa da missionária Débora. O Senhor já estava dizendo: Débora, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de vida e não de morte. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. E eu vejo essa palavra sendo cumprida na vida de Débora, de forma muito clara nos dias de hoje. E na vida de cada um de nós que está aqui. Essa palavra que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ela é uma palavra que ativa muito a minha vida com Deus. E quando eu olho para a missionária Débora Brasil, a ex-morena do El Chan, que o inimigo veio contra ela de uma forma terrível, feroz, quando ele achou que ele estava tirando dela a vida, quando ele achou que ele estava tirando dela o ânimo,
A Bíblia é bem clara quando ela diz lá em João 10:10 que o diabo ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é roubador. E quando eu olho para Débora Brasil nos dias de hoje, eu olho e eu vejo essa palavra do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Não é o homem que está dizendo, diz o Senhor. E se você tiver uma Bíblia aí na tua casa e você abrir profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, você vai ver que essa palavra, o Senhor, está em caixa alta e em letras garrafais. Diz o Senhor. Então Deus tem um conceito acerca de você. Assim como Deus tinha um conceito acerca da Débora Brasil. O conceito da Débora naquele momento de vale de lágrimas, vale de Baca, como a palavra diz no Salmo 86. O conceito da Débora era de dor, era de morte. O conceito da Débora era que não tinha mais jeito para a vida dela. Mas Deus nos céus tinha um conceito a respeito da pessoa da Débora. Deus nos céus tem um conceito a respeito da tua pessoa. Sabe qual é o conceito de Deus a respeito da minha pessoa? Assim como Deus tinha esse conceito a respeito da pessoa da Débora Brasil, assim como Deus tem esse conceito a respeito da pastora Patrícia Elane, das outras colegas que estão aqui comigo, o conceito de Deus é: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Aí ele diz: pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, para vos dar o fim que vós esperais. Então Deus, ele espera que você tenha vida. E eu quero declarar sobre a tua vida nesse ano de 2017, que os pensamentos que Deus tem acerca da tua pessoa, eles sejam estabelecidos na tua vida. Eles sejam estabelecidos na tua história, como eles têm sido estabelecidos na história da missionária Débora Brasil, como eles têm sido estabelecidos na vida da jornalista Patrícia Elane, na minha vida, na vida das pastoras queridas que estão aqui. Eu declaro isso sobre a tua vida que está aí do outro lado. Deus tem um pensamento acerca de você. E o pensamento que Deus tem acerca de você, isso não depende da circunstância do nosso país. Isso não depende de como é que está a tua conta bancária, como é que está a tua vida emocional, sentimental. Os pensamentos que Deus tem acerca de você, esses pensamentos é o conceito de Deus. E o conceito de Deus, a Bíblia é bem clara, quando o Senhor fala lá em Isaías, capítulo 14, versículo 27, que quando a mão de Deus, ela se estende em nossa direção, ninguém pode fazer a mão de Deus voltar atrás, porque Deus é soberano na terra e nos céus. Que coisa poderosa! Você acabou de ouvir aí a pastora Silvane Caldas, que é essa profeta do ânimo, que nos coloca para cima, que profetiza sobre nós essa palavra poderosa. Eu vou pedir um intervalo. Não saia daí, que existem muitas mulheres aqui que ainda vão profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre esse ano de 2017. E Débora está aqui conosco e vai cantar, hein, ao vivo aqui, já já. Descubra o poder de viver UAU, ungida, amável e leve. Adquira o seu exemplar por apenas R$20. Ligue já, Central de Vendas 9291 1815. Estamos de volta ao Vivendo UAU, conversando aqui com Débora Brasil, esse estúdio hoje cheio de mulheres maravilhosas. Nós vamos conversar agora com a Bispa Zenaide, que é da Igreja Batista Shekinah. Bispa, eu sei que você tem uma coisinha aí, né? Uma história que linka sua filha com a Débora. Conta pra gente. Hoje temos ali no nosso ministério a minha filha Fabiana, que faz parte do Ministério de Dança, é líder. E logo quando a Débora estava ali na fama do El Chan, a Fabiana, ela tentava acompanhar você, né, naquela situação. E eu já na igreja, e Fabiana também, mas ela era fã, gostava da dança. E a Débora some da televisão. Foi para onde? Nós não sabíamos onde a Débora estava. E logo o que acontece? E hoje nós estamos aqui ouvindo esse testemunho maravilhoso. Estamos vendo que Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar.
E logo Deus, ele me traz a lembrança da palavra. Quando diz, né, que não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vá e dê fruto. E nós observamos que a Débora, ela tem fruto onde ela nem mesmo conhece. Onde ela não sabe. E hoje eu tenho uma filha que é líder de um ministério de dança, de teatro, que não conhece Débora pessoalmente, mas foi necessário Deus resgatar Débora, chamar Débora, e eu acredito que não só a Fabiana, não só esta jovem, mas outras jovens, outras pessoas estão sendo alcançadas pelo Senhor através da vida. Que maravilha! Como é que você fica ouvindo uma história dessa? Como é que fica o coração? Tá chorando aqui, né? A emoção é grande. Então, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor. E quando você acha que já não tem mais jeito, quando você acha que já não tem mais esperança, você saber, é como um louvor que diz: ai, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E aí você vê de uma pessoa que já ninguém esperava mais nada, Deus fazer tantas coisas novas como Deus tem feito na minha vida. E eu fico sem palavras, mas para Jesus, de como agradecer, de como adorar, de como me dar mais, de desejo de me santificar mais, de desejo de não errar, né? Mas como nós somos falhos, eu fico sem palavras para você. Que maravilha! A gente fica realmente assim encantado de vê-la emocionada, chorando, cantando com essa voz linda aqui ao vivo, né? Então a gente fica muito, muito feliz. Bispa, eu sei que o povo da Shekinah é um povo de fé. Amém. Como é que vocês estão esperando 2017 lá? 2017, veja bem, 2016 nós estamos passando por uma reforma. E toda reforma ela dói. Por que dói? Porque há uma necessidade de tirar o velho para o novo entrar. Então, 2017, o novo chega na nossa vida. Amém. Porque o velho está sendo tirado com essa reforma. Então, 2017 é algo novo que o Senhor está trazendo para a Shekinah, não só para a Shekinah, mas para você, que nos ouve nesse momento. E eu creio que, não só para a minha vida, mas para a vida de Débora. E essa palavra que o Senhor nos fala nesta tarde, que Ele nos nomeou, para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Essa palavra é uma palavra forte, que nós temos a nomeação. Eu não sei se você entende qual a nomeação que o Senhor te dá nesta tarde, mas você é essa pessoa que nos ouve e que você possa receber essa nomeação dada pelo Pai, pelo Eterno, que Ele te ama. E tudo isso que o Senhor tem feito na vida da Débora, essa nomeação, que essa mulher linda, maravilhosa, ela tomou posse dessa nomeação. E todas nós, todas essas mulheres lindas, maravilhosas, que temos tomado posse desta nomeação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Shalom. Que maravilha! Essa é a bispa, né, da Shekinah. Olha, eu quero conversar com a cantora Cimeia, que está aqui do meu lado. Cimeia, você está aqui hoje no nosso programa pela primeira vez, ouvindo aqui o testemunho de Débora. Fala um pouquinho do seu ministério, você percebendo a mulher que Débora é, vendo esse exemplo para a gente de transformação. Você que é uma cantora pentecostal, que está aí nas igrejas já fazendo uma grande carreira, né, caminhando com Jesus. Você percebe que o Senhor tem olhado para a mulher de um modo diferente? Com certeza. Jesus, Ele ama as mulheres. Eu lembro que quando ele estava morto, foi enterrado ali, né, naquele sepulcro. E a primeira pessoa que foi lá foi quem? As mulheres que foram lá ao encontro dele. Então, eu posso falar um pouco da Débora, até porque eu acompanhei ela também. Querendo ou não, a gente está nas redes sociais, a gente olha nas TV também. E quando eu vi a Débora chegando para dançar, eu vi algo diferente na vida dessa mulher. Via porque tinha algo diferente no rosto dela. E eu lembro que eu dizia assim, essa mulher não é desse mundo.
sempre eu via, quando você entrava para dançar, eu disse, essa mulher não é daqui. É diferente. E hoje eu posso ver, aleluias, eu posso ver Deus na sua vida, querida. Glória a Deus. E você, através do seu testemunho, tem edificado muitas vidas e vai edificar muito mais, né? Eu vou deixar uma palavra aqui para você, né? Agradecer a Deus pela vida da minha pastora, que eu amo muito, pastora Silvani. Salmo 40. Eu amo a história do salmista Davi. A irmã falou aqui, me parece que foi do salmista Davi, e eu comecei a chorar aqui sentada. Sou apaixonada pela história dele. Que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Muitos o verão quando ouvir a tua história e temerão o Deus da tua vida. Amém? Deus abençoe, como a querida falou. Eu louvo ao Senhor desde a idade de 1 ano. Tive leucemia, câncer no sangue. E para eu estar adorando a Deus aqui, o Senhor tem me moldado muito para estar louvando a Deus. Então eu quero dizer que o ano de 2017 vai ser uma nova história. Amém. Vai ser de bênção sobre nossas vidas. Aleluia. O que passamos em 2016 só vai ser para lembrança, para a gente testemunhar para muitas vidas. E eu creio que em 2017, aleluia, olha o número 7, o número da perfeição, aleluia, glória a Deus, vai ser diferente na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Obrigada pela oportunidade. Essa daí foi a cantora Cimeia, né? Nós estamos aqui debaixo de uma unção muito poderosa. Vou chamar um intervalo. Você não sai daí, porque Deus ainda tem mais para esse dia. Estamos de volta ao Vivendo ao Hoje, um programa inacabável pelo jeito, né? Com tantas mulheres juntas, difícil chegar ao fim desse programa. Tem mais uma pastora maravilhosa ali, que é a pastora Neu Vasconcelos, que é da Igreja Assembleia de Deus Nação Eleita, no centro de Lauro de Freitas. Pastora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu gostaria de saber quais são as profecias, né? As premonições para 2017. Não tem isso? O pessoal não fica aí fazendo planos. O que Deus tem para 2017, pastora? Amém. Eu quero agradecer primeiro por estar aqui nesse programa com essas mulheres lindas e maravilhosas e mandar um beijo para toda a nação. Foi o que eles me pediram, né? Para a nação eleita. Então beijo. Tá aí, ó. Beijo para toda essa igreja jovem. Bem jovem. E o que eu tenho para dizer, ouvindo o testemunho da Débora, já tinha ouvido antes, né? E o que nos faz refletir é que em Deuteronômio 28, ele diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e aí ele segue. Mas na frente ele diz: o Senhor teu Deus te alcançará. Então a gente não vai precisar correr atrás da bênção em 2017. O que nós precisamos fazer é estar no caminho. As bênçãos, elas nos seguirão. Nós só perderemos as bênçãos em 2017 se sairmos do caminho. Porque muitas vezes a gente diz: eu vou correr atrás da minha bênção. Não, nós não corremos. Elas nos alcançarão se estivermos no caminho certo. Então, para 2017... o que eu tenho a dizer, o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Aquele que habita em Jesus vai estar descansado em Deus. Praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Vai acontecer coisas ruins, difíceis vão acontecer, mas nenhuma praga vai nos alcançar, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele estará nos protegendo. Então, para 2017, bênção, prosperidade, bênção sem medida. E muitas Déboras como essa daqui serão geradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Olha o nosso programa chegando ao fim, debaixo dessa palavra maravilhosa. Então eu quero dizer para você que está em casa, que você não precisa procurar respostas para o ano de 2017. Essa história de jogar carta, de ir para a praia, de fazer simpatia, esquece. Olha aí o que a pastora acabou de falar. Se atentamente ouvires a voz do seu Senhor. E nós vamos encerrar esse programa hoje. Eu trouxe alguns livros aqui, Vivendo o Alvo. Vou presentear as pastoras aqui presentes. Eu quero dizer para vocês que no dia 17 de dezembro nós vamos estar juntos no almoço do MOP. Débora está convidada, você que está em casa é convidada. Programa chegando ao fim, horário super estourado, mas a gente vai terminar com a Débora cantando essa música inédita. Já está em CD? Tá quase. Quase? Dá para cantar um pedacinho? Todo tempo eu ouvi falar do amor de Deus, mas não sabia onde o encontrar. Eu buscava nos prazeres, nos amigos, nos lazeres, procurei até em mim, mas foi em vão, tudo se tornou decepção. Pois alguém jamais podia preencher o grande vazio da minha alma. Ele veio e me salvou, o vazio ocupou. Eu sou de Deus, ninguém vai me deter. A porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Porque eu sou de Deus, nasci pra vencer. A porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Que maravilha! Beijo no teu coração, vejo você no próximo Vivendo Alto. Tchau, tchau, beijo, fui! Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode. Só não sabia, ela só não sabia. Se ela sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco.